E olha nós aqui de novo. E a Luciana quase acontece uma tragédia. Aqui nós estávamos tirando no par ou ímpar. E você foi a vencedora. E eu acabei que ganhando aqui. Quem é que começa agora? Quem começa? Sou eu. Sejam muito bem-vindos ao Nuevo Podcast, a sua identidade autêntica 40+, comunidade forte 40+, é aqui. É ou não é? É. Damares. E, gente, é sério. Olha só. Acredite, não confie em você. As armadilhas que a sua mente cria para a autossabotagem. Esse é o tema de hoje. Olha. Já... Que é isso, hein? Já foi chegando. Meu Deus, vai ser... Gente, hoje aqui... Não, mas não é qualquer tema. Não. Mostra da onde você tirou este tema. Calma, gente, da onde eu tirei Pode esse tema? mostrar. Aqui, ó. Eu ia esperar É pra ela lá, mostrar. meu amor. Desculpa aí. Nossa, diretor, desculpa, às vezes eu esqueço, não sei porquê. Mania de querer olhar ali, ó. Fica meio perdido. Olha só, gente, eu ia esperar, né? A Damares mostrar, apresentar, mas tem uma pessoa aqui que ela parece estar ansiosa. E aí, ó, tem mais, ó. Olha só. Esse aqui é o episódio de hoje, então você vai perder? Eu acho melhor você ficar por aqui, porque você 40+ agora é superpoder e você precisa estar armado, e é aqui que você vai ter as melhores munições. Gostou, Luciana? Nossa, sensacional. Essa segunda temporada tá demais. No Evo Podcast, já quero aqui aproveitar e deixar a Luciana trazer o recado da Adelaide. A Adelaide está aqui nos vendo. O episódio anterior a gente ficou meio que emocionada aqui, deixou algumas coisinhas. Eu fiz Foi legal. Foi proposital? Mas você não falou nada pra mim. Porque eu queria diminuir esse começo pra já começar com a convidada e deixar mais atrativo. É isso, gente, assim, ó, não é que a gente... Não, a gente tá gravando aqui já um em seguida do outro, é que vocês vão ver a gente com o mesmo look. Não estranhem, vai acontecer em alguns episódios, não é isso? Sim. Muito bem, Luciana, tá contigo. Então lá. Vamos para o recado de Adelaide. Lembra que você precisa seguir esse canal. Você segue porque 70% das pessoas veem os vídeos e não seguem. Então a gente precisa seguir com essa educação digital. Então, por favor, siga para que esse conteúdo chegue para mais pessoas e faça a diferença na carreira de muito mais pessoas. Verdade. E muito mais pessoas possam acreditar em si mesma. Tá? Deixar o seu... Como que minha mãe fala? Mete o dedo no like. Mete o dedo no like. Deixa o comentário. Boa. Nos comentários, não só no chat. A gente vai estar no chat quando Sim. esse episódio for ao ar. Mandem perguntas, porque depois a Damares vai responder. Ela faz questão de responder. E a gente pode ter outros episódios com essa convidada. E falando em convidada, Damares chega ao Nuevo como quem abre a janela para dentro da alma humana. Sua trajetória atravessa a administração, a gestão de pessoas, a psicanálise e a neurociência. Mas o que realmente a define é esse olhar curioso que ela lança para o mundo e para si mesma. Ela estuda gente, porque acredita que ninguém se reinventa sozinho. E porque entende que às vezes a coragem aparece primeiro no pensamento antes de chegar aos passos. Coach, trainer, pesquisadora, incansável do comportamento humano. Com certeza a Damares já pode ser nossa amiga. Já pode. Ela já falou isso pra gente. Ela adoro. Sabe que Damares fez? Maratonou, não tá aqui, mas eu vou incluir Boa. isso. Damares maratonou no Evo Podcast. Retomando aqui. Pesquisadora incansável do potencial humano, Damares provoca reflexões com a mesma leveza de quem oferece um copo ou uma caneca d'água, ou uma caneca com café, um chá, entendeu? Ela Que a falou gente gosta já de viu que é da leite, de nossa. chá, de café. Há alguém cansado, no caso, alguém que precisa de um afago. Ensina enquanto aprende e aprende enquanto ensina. E transforma isso em um trabalho que toca carreiras, identidades e gerações. Sua presença é um convite e também um farol. Uma profissional que traduz complexidade com simplicidade. E que lembra que desenvolvimento não é um destino, mas é um movimento contínuo. Hoje ela se junta a nós para falar de caminhos, crenças, presença, acreditar.
E reinvenção depois de 40 anos com honestidade de quem vive o que ensina e a sensibilidade de quem escuta antes de responder. Uau! Damares, seja bem-vinda! Seja bem-vinda! Damares, ela te entregou lindo. no finalzinho. 40 mais. E eu escrevi antes de você entrar. Mas Damares é especialista em reposicionamento de carreira dos 40 mais. 40 mais. Temos que fazer um agradecimento para Cris Coral, que promoveu esse Sim. encontro. Uau. Cris Carol estudou comigo, com o Ivan, Jura? com a Luciana. Que era uma Entendeu? quadrilha. E aí, a Cris não ia ter data esse ano. Ela falou assim, Lu, que Cris é especialista em 30 mais. E a Certo. gente inicialmente pensou num episódio, vocês Vocês duas, duas. pra falar das diferenças de gerações, esse tipo de coisa. Como a Cris falou, Lu, não vai dar tempo, 2025 tá muito corrido. Aí eu falei, então vamos fazer só com a Damares. Isso. E Mas Damares o ano que aceitou. vem a gente tem que fazer um junto com a Tem. Cris Uau, também. vamos. Em 2026 rola. Hoje eu mandei mensagem Esse pra ano, ela pra né, agradecer. 2026. É, que esse episódio vai pra 2026. Muito bem. Mamá, Ah, só oi. pega os livros aí, porque o nosso Sim, pai tá senhora. dando sinal de vida. Muito bem. As canecas da Damares, que foram presentes, viu, pessoal? Eu e Márcia Gente, hoje fomos olha só, agraciadas. essa daqui, peraí, deixa eu mostrar aqui. Essa daqui é da Luciana. Não, Lê só que aí essa pro daqui é pessoal. minha agora. Não. Agora essa daqui é Não minha. é. Não vem, não. Essa é da Luciana. Lê o que tá na Ah, caneca. tá escrito assim, ó. A síndrome do impostor tentou, mas eu liguei o modo líder. Espetáculo, né? Aí depois, essa daqui diz assim, esse daqui, qual que é mesmo o nominho dele? Boicotinha. Ai, o boicotinho. Boicotinha. Adorei, amei. Boicotinha. O boicotinha vai ser meu, nós trocamos agora. A gente vai revezando. E tá escrito assim, ó. Todo tropeço é um lembrete de que você está se movendo. Muito bom. Menina, é que assim, você não viu as redes sociais dela, eu morro de dar Adorei. risada. E aprendo. Porque aí vem esse humor. É um network. Aí, o que eu gostei foi o das metas. Muito bom, né? As metas? Eu sou a sua meta de emagrecer. Volta depois. E assim eu não vou terminar de contar pra você ir nas redes sociais de Damares. Isso. Mas eu fico feliz, eu gostei de ouvir. Eu amei o texto O que você trouxe. achou? Do Eu tava texto, esperando você perfeito. chorar, porque a galera fica emocionada. Gente, aqui. mas eu me É um arrepiei. quadro novo, É um quadro lindo, novo esse, você lindo, gostou? maravilhoso. Você manda muito bem com as palavras. Ai, Eu eu acho e a que você- Iá, obrigada. Mas um até livro. pra usar IA, a gente tem que saber Tem que utilizar. É o que eu Exato. falo. Quando eu fico nervosa com a Iá, é porque eu não tô mandando bem. Exato. Entendeu? Exato. Eu Mas, também uso. E aí, o que eu falo é que assim, hoje a gente tem que otimizar nosso tempo, Sim, né? sim. Como a gente aprendeu ontem com uma convidada, porque a gente é o quê? ChatGPT, não E o devia Canva. falar o nome, Canvas e Deus. E É a gente verdade. faz tudo isso acontecer, não é, Damares? Exatamente. Nós, como empresários, a gente tá Isso. ali fazendo a coisa acontecer. Sim, Então, sim. assim, só que se a gente também não tem esse olhar sensível pra saber das pessoas, pra estar ali seguindo um convidado, esse tipo de coisa, não vai sair legal. Sim. Não, Não, adianta. ficou perfeito. Mas eu fico muito Amei. feliz que você tenha gostado. Amei. A gente vai começar agora a mandar de presente pro convidado. Lindo! E olha, dá pra fazer uma arte legal no Canva e mandar. É. Olha só Fica Canva aí. perfeito, perfeito. Muito bem. Mas uma coisa que eu gostei, eu amei tudo, mas esse último comentário que você trouxe, que você falou assim, eu aprendo e me divirto nas suas redes sociais, isso eu gostei demais, porque por muito tempo, eu dou treinamento já tem bastante tempo, e todas as vezes que eu dava treinamento, as pessoas riam bastante. E eu recebia na avaliação, isso dentro de empresa ainda, eu trabalhava na área de treinamento, e eu sempre recebia avaliação de satisfação, o pessoal colocando assim, eu adorei, eu me diverti. Eu falava, gente, mas e aprender? Eu quero saber se você aprendeu alguma coisa. E eu teve uma época que eu fiquei em crise com isso. Porque, Aí chegou sério. Mas ok, mas e aí, aprendeu? Aí eu descobri uma frase do Domênico de Masi. Eu li na faculdade, na minha primeira faculdade. Uma frase que eu fiz lá no meu escritório, eu tenho ela printada assim na parede, que é o bom local de trabalho é aquele onde você aprende, trabalha e se diverte.
tudo ao mesmo tempo. Eu falei, cara, é isso, o riso precisa estar presente. Precisa. Então hoje o povo ri, eu falei, eu sei que estão aprendendo. É muito a gente bom. queria mesmo ganhar dinheiro com stand-up. Mas como tá bem concorrido. Agora a É concorrência verdade, bem na enorme. nossa época, né? Bem O na povo nossa tem que ser época. profissional no stand-up. E tem que ter um mega de um cuidado, né? Em como você vai direcionar uma piada. Você tem que Às ser. vezes você Sim, pode ser preso por causa da verdade. piada. É verdade. Então é Verdade. melhor a gente É dar verdade. treinamento. É verdade. E fazer podcast. Fazer podcast, escrever livro. Isso, Escrever é verdade. livro. Mas, Damares, conta pra gente da sua trajetória. Conto. Como que foi chegar com esse público, reposicionamento de carreira? Conta pra gente. Bom, vou começar Do começo. Do começo, né? Alguém com mais de 20 anos de experiência dá até medo na hora que vai começar a contar a trajetória, né? Quando a gente vai fazer entrevista, eu falo, ai meu Deus, só pode falar de qual? Qual, né? Não, mas a minha história é a seguinte, eu fiz administração e aí na faculdade de administração eu sempre tive interesse demais pelo comportamento humano. Sempre me interessou entender de gente, essa questão de que você falou da curiosidade, eu sempre ouvi isso, que minha mãe falava desde criança que eu era muito curiosa, eu sempre tinha interesse de ficar parada, observando as pessoas, pensando o que será que as pessoas estão pensando, e eu amo fazer isso até hoje, de parar no shopping e ficar, o que será que está passando na cabeça dessa pessoa, né? Então eu sempre tive isso. Isso me dá um alívio. Acho que tem muita gente que faz isso, viu? Aí eu e a minha irmã parava na padaria, às vezes assim, a gente até ficava simulando o diálogo. Aí cada uma fazia uma voz e o casal ali, ai não, você não me deu atenção, ai não, mas você não sei o quê. Aí a gente ficava lá. Tá vendo? Meu Deus. Eu ia estar lá. E aí eu fiz administração e na faculdade de administração eu entrei na área de RH. E na área de RH, a gente, né, você precisa buscar o entendimento de pessoas, porque é a área dentro de empresa que espera-se que entende de pessoas. Eu entrei como estagiária, eu fui crescendo, cuidei da parte de comunicação, depois recrutamento e seleção, aí fui para a área de treinamento. E na época, aí eu fiz a primeira formação em gestão de pessoas, e na época eu já comecei a trabalhar com seleção. E eu lembro que eu sempre fui uma pessoa assim, que eu acredito nas pessoas. Eu tenho uma facilidade de... Eu quero ajudar. Então, eu caía em muitas histórias, porque as pessoas contavam as histórias tristes que você pra queria mim. ouvir. E eu contratava, eu falava, não, vamos dar uma chance, vamos ajudar, porque essa pessoa precisa. Era aquela pessoa que ia me dar trabalho. E aí eu falei, A gente já... Não sei se às vezes acontece. Às vezes acontece. Já passamos por isso. né? Já. E aí eu fui nessa, eu falei, quero entender de pessoas. Eu quero realmente entender de pessoas. Aí eu fui fazer a psicanálise clínica. E aí eu dei um mergulho, né? Eu falei, nossa, tava ali. Na época da psicanálise, eu achei, porque isso eu estava com 28 anos, eu acho, 27, 28 anos, e eu já... É muito engraçado, porque eu já estava saturada do mercado de trabalho, assim, de ser CLT. Eu já estava cansada. Gente, mas né, nem tinha começado ainda a vida. E eu já não já queria tava mais cansada. quando que você aposenta, né? Eu já estava assim. E nessa época eu já tinha trocado, eu já tinha trabalhado em multinacional, já tinha trabalhado em empresa familiar, já tinha trabalhado em empresa maior, empresa menor. E muda na minha cabeça as coisas. Você muda de ambiente, mas os dilemas, os problemas eram os mesmos. E daí, quando eu fui fazer a psicanálise, eu pensei, vou fazer a psicanálise, serei psicanalista, irei ajudar as pessoas e vou viver disso. Só que eu era muito nova. Ninguém te contou alguns segredos. Não, ninguém me contou e eu também não tinha maturidade para um monte de coisa. E quando eu comecei a atender, eu odiei. E era até um pecado falar que você estava odiando fazer atendimento, mas eu não gostei. Porque eu estava ali já, quando eu comecei a atender, eu estava com 29, 30 anos, e eu sou muito acelerada, eu sou focada em resultado, eu tenho tudo que o mercado de trabalho valoriza. E na psicanálise é o contrário. E aí um processo tranquilo. E eu ficava assim, a pessoa entrava e a pessoa falava, porque eu tô sofrendo, contava o sofrimento dela e a gente trabalhava naquilo e tal.
Na outra sessão, a pessoa voltava com o mesmo problema. Eu falava, mas como? Aí quando você pensou que ela tinha dado um passo pra frente, Ela tinha veio dado dois pra trás. Então, eu não tinha maturidade. Não era o meu momento. Aí eu falei, não quero ser psicanalista. Ok, isso daqui não vai ser só para teoria e tudo mais. Não vou atender. Não quero atender, não vou atender. Tentei 1 ano. Não quero. Beleza. Aí, continuei em empresa, só que eu não queria mais continuar em empresa. Eu queria empreender. A minha mãe foi empreendedora e eu queria empreender. E aí eu comecei a pensar, o que eu vou empreender? O que eu vou fazer? Daí, nisso, eu comecei a dar treinamento. O dia que eu entrei na primeira sala de aula e dei treinamento, falei, cara, eu quero fazer isso pro resto da minha vida. Eu amo ensinar, é isso que eu quero fazer. E aí eu comecei a dar treinamento na empresa, eu falei, só que eu tenho que transformar esse negócio aqui num negócio, porque eu preciso convencer as pessoas a me contratarem para fazer isso. E aí, como eu era de RH, participava de grupo de RH e as pessoas eu comecei, e, 30 anos, outra energia, outra maturidade, eu fui dando a cara a tapa e falei, vou atrás desse negócio. E eu tinha um ex-patrão, que eu tinha trabalhado uns 2 anos na empresa dele, eu saí com uma relação boa com ele, e quando eu montei minha empresa, eu fui falar com ele. E ele me contratou para prestar serviço. Ele me deu a primeira oportunidade. Foi assim um case para mim. Aí eu fiquei prestando serviço para ele. Isso eu não tinha feito formação em coach, nada. E nisso, e aí eu falo assim, que tem umas coisas, né, que nem você falou, na questão de carreira e tudo mais, porque ali era muito novo, mas eu estava com uma crisinha em carreira. E hoje, às vezes eu pego pessoas que, quando eu sento para ouvir as pessoas falando, gente com 40, às vezes até gente com 50, eu falo, cara, isso que a pessoa tá sentindo, eu senti aos 30. Porque não fazia sentido, para mim aquilo não estava legal, eu precisava me reinventar. E aí eu fiquei mais 1 ano trabalhando como CLT e prestando serviço, e eu montei, como eu era administradora, sempre gostei de Excel, sempre gostei de planilha. Então, eu montei o meu planejamento de carreira no Excel. Uau! No sentido de olhar e falar assim, o que eu quero? E isso que é muito legal, porque eu não tinha o coach. Eu não tinha. Depois, no coach, eu aprendi as técnicas e tudo mais, mas eu não tinha. Eu fiz um auto-coaching, uma autoanálise. Foi tudo empírico ali. Foi empírico. Mas assim, eu sempre ouvia muitas palestras, eu lia bastante. Não nasceu do nada, né? Só que, assim, é diferente. Você sempre buscou as informações. Sempre busquei. Mas, os assim, temas, os assuntos. É diferente hoje, porque no coaching tem ali a técnica, tudo certinho, né? Mas na época, eu já sabia que existia o coaching, mas era um desejo meu em fazer, isso foi em 2009, mas eu ainda não tinha. E aí eu parei e pensei, o que eu quero? Eu quero trabalhar por conta. Quanto que eu preciso? Se esse negócio não der certo, quanto tempo eu consigo me manter? Aí eu juntei recurso para 1 ano, de recurso financeiro. Eu falei, vou tentar por 1 ano. Se esse negócio não der certo, eu volto para o mercado de trabalho. Porque eu tinha muito medo de depois não conseguir me recolocar. Que hoje eu olho para trás e falo, óbvio que você ia conseguir, mas naquela época... Mas é óbvio agora que você já superou, já né? passou, exato, né? Agora tudo é óbvio, mas antes não era. No processo, você olha, meu Deus, acho que... Ai, será que eu tô decidindo sei certo? não, hein? Aí agora eu falo assim, salto de fé. Salto de fé. E aí eu saí da empresa, saí em dezembro de 2011, dia 11 de dezembro de 2011, dia 12 de dezembro de 2011, eu estava numa outra empresa já prospectando uma proposta de treinamento. Uau. E tem 15 anos e eu nunca precisei, graças a Deus, voltar. Tem 15 anos. Tem 15 anos que eu estou com a minha consultoria. A gente comemorou esse ano. E com muita bagagem, experiência para trocar aqui. E olha aí, os filhos aí, gente. Os filhos. E aí, o que aconteceu? Quando eu saí com essa ideia de vou atender empresa, vou dar treinamento, é isso que eu gosto de fazer e tal. Nisso eu tinha feito uma pós na PUC em desenvolvimento do potencial humano. E aí eu falei, vou fazer o coach, mas eu não quero atender. Eu vou fazer o coach porque eu quero a ferramenta, a estratégia para utilizar no meu trabalho. E fui fazer.
E eu não queria atender, porque eu estava com a ideia da psicanálise. Eu não volto mais para a sala, eu não vou atender. E eu falo assim, às vezes as pessoas até perguntam, mas como você se tornou coach? Como que foi? Eu falo, gente, eu fui a coach que eu não queria ser coach. A primeira que não queria ser. E aí, o que aconteceu? Quando eu fiz, como eu trabalhava em empresa, dava treinamento, muitas pessoas vinham conversar comigo. Uhum. E aí começou a acontecer. E tem um caso que uma moça, ela fazia unha com a minha manicure, que é minha amiga, né? Ela é madrinha da minha filha, a minha manicure. E aí ela ia fazer a unha e ela comentava da crise que ela estava tendo. E eu ia fazer a unha e eu comentava das coisas que eu estava aprendendo. E aí a minha amiga chegou e falou assim, Dames, conversa com a fulana, atende ela, eu sei que você pode ajudar. Eu não atendo. Não, olha, tudo que ela fala, eu não consigo passar, eu sei que você pode ajudar. Aí ela insistiu, eu falei, tá bom. Aí ela foi fazer o processo em casa, eu não tinha sala, não tinha nada. Ela falou, não, pode receber ela porque ela é gente boa. Apartamento de 48 metros quadrados, só cabia eu, meu marido e mais uma poltrona ali, né? Aí fui atender a menina. Ela queria uma vaga em Americana, né, que eu sou de Americana, e ela queria uma vaga. E ela tinha uma experiência muito específica e a gente começou a trabalhar. Vamos trabalhar então, qual que é o seu foco, o que você quer, tal. Fazendo as perguntas, né? E ela começou a falar. Eu pensei. Eu falei, gente, não vai conseguir essa vaga nunca. Sabe quando que vai conseguir? É nunca. Não pra ela não, né? Não, porque coach não julga. Coach não julga. Aí, tá, beleza. Deu 15 dias, essa menina apareceu uma vaga para ela. Exatamente no desenho que ela tinha colocado, com as coisas, com os benefícios. Aí aquilo eu entendi. Eu comecei a entender, porque daí nisso eu tava fazendo PNL. Quebrou. Eu falei, graças a Deus que eu não abri minha boca para dar opinião, né? Aí eu comecei, no processo dela, eu comecei a ver, por exemplo, o que a PNL fala, da questão do foco, que quando você foca, expande e tal. O processo dela foi mais eu que tinha que pagar pra ela. Mas é muito engraçado. Quando você começa a atender, eu já atendi, que eu fiz também formação em coach. Sim. E aí você começa o que chega pra você é pra trabalhar em você. Exatamente. E aí você tá atendendo a pessoa e você tá, não, mas aí você fala assim, isso é pra mim, exatamente. Sei. Aí tá lá com a cara, né? Sim. Mas lá dentro você que tá sendo trabalhado. Tá sendo trabalhado. E aí, daí isso aconteceu, isso foi em 2013, e aí essa menina conseguiu se recolocar, tal, foi pedir a conta. Chegou na chefe dela e falou assim, fulana, eu tô saindo, o problema não tem nada a ver com você é uma excelente chefe, mas eu não me adaptei à cultura da empresa. Eu fiz coach e eu indico que você faça também. Tá aqui o contato dela. Só que eu já tava enfiando uma estranha na minha casa. Aí já veio a segunda onda. Segunda estranha. Aí eu falei, daí a moça entrou em contato e falei, não atendo. Não, mas eu preciso, tal. Aí ela ia na minha casa também. Conclusão, até isso foi em 2013. Você levou vários estranhos. Eu já tinha comprado na época uma sala comercial, mas não estava pronta ainda. Mas os estranhos começaram a chegar, vamos levar para a sala comercial, né? E essas pessoas eu tenho contato até hoje. Essa que veio da segunda onda, ela fez vários processos de coaching depois, por outros momentos da vida, de recolocação, de posicionamento, de outras coisas. E aí o negócio foi assim. E só que demorou muito. Isso, estou falando de 2013, eu continuei lá no treinamento. Com os treinamentos. Continuei com o treinamento, nananã. E eu não dou coach. Não dou coach. Isso, continuava com esse discurso. Não, eu sou treinadora, não dou coach. Exatamente. E aí já até com uma sala comercial. Não dou coach, não. Aí o que aconteceu? Em 2016... Levando vários estranhos pra casa. Conhecendo vários estranhos, mas não faço. É que daí o estranho rapidinho vira amigo, né? Porque você não viu que eu cheguei aqui falando, é a dona Adelaide. Exatamente. Rapidinho vira amigo. E aí quando foi em 2016...
Eu não sei se vocês se recordam, mas aqui em Campinas tinha a Companhia do Coaching. Não sei se vocês lembram. Lembro. A gente pode falar A tudo gente que é era de que a coach, a gente é. era desse movimento. Então, aí nessa Profissão época... Coach, você participou? O Profissão Coach com o Jerônimo em São Paulo. Isso. Sim, participei e participo. Muito bom. Eu participo, é muito bom. E aí, o que aconteceu? A Companhia do Coach, eles tiveram um projeto de livro. E aí, eles fizeram um convite para algumas pessoas. E aí, eu entrei nesse projeto para escrever um capítulo. Era um livro... Você vai ficar sentado aí? Era o nome do... da Áurea Tem uma amiga Regina. minha que ela participou. Quem que é? A Brasolim. A Juliana? Juliana Brasolim. Ai, sim, eu lembro. Ela participou. Sim, Legal. sim. E aí, quando a gente fez isso daí, eu tava nessa, sou treinadora. Eu dava sou aula coach. em pós também e tal, mas coach não. Aí, quando a gente fez isso daí, teve mídia, tal, um monte de coisa divulgada, começou a aumentar a procura. Aí, o que eu fiz? Lembra que eu falei que eu tenho planilhinha, que eu gosto, tal. Tem uma meus amiga que números. adora planilha. Lúcia, Ainda bem que ela gosta. gosta. Aí, eu converso muito bem com Excel. Assim, Pegar umas dicas. Não, mas não de fórmula, de fórmula? coisas, não. Mas de tudo eu gosto de planilhar. Eu gosto dos sim. gráficos, eu gosto das coisas, de olhar ali Eu e também ver, né? gosto. E aí, eu fui olhar para os números. Isso foi no final de 2016. Quando eu fui olhar para os números, o que eu descobri? Que 50% do meu faturamento vinha de coach. Aí você falou, sou eu coach. falei, cara, eu sou coach. Gente, que engraçado. Eu falei, Eu não sou. Nossa, teve que olhar na planilha pra descobrir quem era coach. eu falei, olha que interessante, sou coach. E eu tinha também, eu tinha preconceito, porque assim, a gente foi vendo muita coisa errada. Ai, mas eu e a Márcia, por vários anos, a gente foi coach secreto, agente secreto. Agente secreto. Porque a gente não falava, porque assim, era o coach de não sei o quê. O coach pra você Não, olhar virou pro uma lado. bagunça. Virou. E aí, Infelizmente, o Brasil. Isso, Gente aí invadindo banalizou. área. Banalizou demais. Eu acho que descredibilizou muita Sim. gente. Eu acho que criou também... vinha, pelo menos na nossa bolha, vinha muito aquela coisa sensacionalista, você vai ficar rico da noite pro Sim. dia. Milionário. Você faz curso para ensinar a vender curso. Sim. E aí a gente começou a se afastar desse movimento no sentido de, tipo... Eu criei até uma versão. Hoje em dia, eu entendo que foi um processo meu de entender isso. Mas eu entendo perfeitamente Sim. a sua fala de falar... Não sou coach, não. Tipo, Não, porque quando você falava isso na família, ou dependendo do nível da pessoa, a pessoa ia tirar sarro da sua cara. De treinador, agora você é coach. Vai vender curso agora? Porque era isso que a gente ouvia. Mas aí, a hora que eu me deparei com esses números, eu falei, ok, sou coach. Aí eu comecei, nisso a gente começou o canal do YouTube, aí eu me posicionei, coach de carreira e tal. E vim fazendo, foi aumentando a procura das pessoas, porque as pessoas vão indicando, né? O meu é tudo orgânico, né? Eu falo, as pessoas vêm porque viram em treinamento, ou porque conhece alguém que fez o processo e vem, né? E acaba fazendo. E aí, nisso, eu estava trabalhando muito forte com liderança, porque eu fui... não sei se eu direcionei, eu não direcionei. Mas quando eu fui olhar os números... Os números te disseram. Os números não mentem. E os números não mentem. Não mentem. 70% do público que eu atendia eram mulheres e era com cargo de liderança. 70%. E 40 a mais. Hoje é 40, Hoje é 40 a mais. Porque meu público foi envelhecendo. Foi envelhecendo. E o que é legal, que nem nesse livro aqui, ó, no Liderança Modo On, porque aí eu tive a primeira experiência lá em 2016 como coautora, e aí em 2019 eu lancei esse livro Liderança Modo On, que esse livro, ele veio da dor do pessoal que eu estava atendendo. Ele é todo a persona do meu público. Que legal. E aqui nele, eu tenho a história do Carlos, que aí fala que o Carlos tinha 30 anos, tal. E aí, essa semana, eu estava conversando com uma cliente minha, que ela leu o livro, e ela ia presentear uma outra pessoa, e ela tá com 43. Ela tá no segundo processo de coaching dela. E ela falou assim, nossa, esse livro é muito bom, porque ele é muito prático, ele tem exercício, tem várias coisas, assim, práticas. E aí, eu falei assim, agora em 2026, vai sair a sequência
do Acredite e Não Confie em Você. Aham. Vai ter o 2. Vai sair a sequência do 2. Eu falei, agora... esse aqui já tá pronto, a sequência desse aqui. É pra sair agora... Em janeiro, fevereiro, mais ou menos, ele tá na Legal. editora. Ele já tá para sair. E eu falei assim, agora eu quero escrever do Liderança Modo On. Porque o Carlos envelheceu. Carlos não tá mais com 30, o Carlos está com 40. Uau! Porque aí são agora tem outras as dores. dores. São outras Exato. dores. Tem as dores. Agora tem as dores do 40. E é diferente. É muito diferente. É diferente. Muito diferente. E eu percebo por mim, né? Porque... que nem eu falei, meu público foi envelhecendo junto comigo. Eu pegava muita estatística de quando a gente lançava vídeo, eu pegava lá no Face ou no próprio Instagram, que a gente vê lá os insights, né? Quem que assiste e tal. Aí era muito assim, parecido com a minha idade. Mulheres 30, 35. Agora, quem que assiste? Mulheres 40, 45. Eu falo, olha, meu público tá evoluindo. Tá evoluindo, evoluindo tá junto, seguindo você. Tá seguindo, tá evoluindo. E nessa questão dos 40, eu percebo por mim, né? Eu sou casada, nós estamos juntos há 23 anos, casada há 18 anos. E eu tenho uma filhinha de 3 anos. A gente demorou 15 anos para Eloá chegar na nossa vida, né? Eloá. E aí eu não esperava, depois dos 40 anos eu não esperava engravidar. Você foi mãe depois dos 40? Fui mãe com 40, eu engravidei com 42 e tive a Lolô com 43. Uau. Natural, sim, né? A Elô tinha que vir. Tinha que vir. Quem tem que vir, chega. Sim, chega. E hoje eu sei que ela veio porque foi bênção. Mas quando eu começo a olhar para trás, eu vejo que a Eloá veio porque eu já estava entrando na menopausa, na perimenopausa. Porque começou assim, eu engravidei com 42 anos, aos 41 anos eu comecei a ficar irritada. Mas num nível de irritação, eu falava, gente, essa TPM não acaba nunca. Né? E aí eu lembro que eu cheguei para minha ginecologista e eu falei assim para ela, doutora, eu quero exame de hormônio. Aí ela falou assim, pra que você quer? Tem várias histórias eu pedindo exame de hormônio, inclusive nos livros, acho que nesse tem eu contando uma das histórias, mas essa foi para a doutora Carolina. Eu falei, doutora Carolina, quero exame de hormônio, a ginecologista. Ela falou, pra que você quer? Eu falei, porque eu acho que eu tô entrando na menopausa. Ela falou, impossível, você é muito nova. Você não tá entrando na menopausa. Eu falei, pede exame de hormônio? Ela falou assim, você é muito nova, Damaris, você não tá entrando ainda. Eu falei, pede o exame, porque se não for hormônio, é o capeta. Eu falei, vamos começar com hormônio. Porque a gente começa pelo científico. Depois que a gente não prova cientificamente, falei, gente, não é possível, aí a gente vai pro descarrego, a gente vai, sei lá, pra algum lugar. Vamos pra oração, vamos pedir jejum. Aí ela começou a dar risada, pediu o exame de hormônio. Só que aí, o que aconteceu? Eu fui viajar e tinha que ter a data específica para fazer, né? Por dosagem e tudo mais. E quando eu voltei, eu engravidei. Aí eu não fiz exame de hormônio, mas daí eu engravidei. Na gestação, gente, eu tinha certeza que eu tava grávida de menino. Porque eu fiquei com uma raiva contida. E assim, eu tava super feliz. Eu tava muito feliz. Eu realmente não esperava engravidar. A gente tava na fila da adoção. Era um negócio que a gente queria realmente ter filhos. Mas eu tava assim... O hormônio que me movia era a raiva. A emoção era a raiva, eu tava ali na raiva. Aí depois de um tempo acalmou, aí a Lolô nasceu. Aí quando a Lolô nasceu, veio o puerpério. E aí eu ficava, aí lá foi crescendo. Oh, gente, mas esse puerpério não acaba nunca. Esse puerpério não termina, não, né? Aí esse ano que eu me toquei, que aí eu fui avaliar, né, a diferença. Eu comecei a sentir como uma depressão, eu comecei a sentir uma angústia. E não foi pior, porque eu faço atividade física, eu já participei de maratona, eu tenho o hábito de treino todos os dias. Então, o exercício... Olha, minimizou o impacto. Mas eu comecei a sentir, eu sentia uma angústia. Eu sentia uma angústia, uma coisa... E você olha pra vida e você fala, cara, tá tudo bem.
Tá tudo bem, minha filha tá bem, meu casamento tá bem, meu trabalho tá bem, eu amo o que eu faço, tá tudo bem. E por que isso? Por que isso? E aí eu comecei a perceber que os dias que eu não fazia atividade física ficava pior. Eu falei, então é o hormônio isso daqui. Aí eu fui vendo, fui entendendo, eu falei... Aí eu me posicionei, Então, falei, agora eu sou 40 a mais. E aí comecei a criar os conteúdos voltados para isso. Aí, Porque aí parece... Eu tô com 46 onde foca, anos. expande. Foca, Olha aí. expande. Aí eu comecei a criar realmente conteúdo para isso, porque não é uma dor minha. Aí que eu comecei a ver o pessoal me procurando. Eu tô muito irritada, que daí as procuram e falam assim, né? Cara, eu não aguento mais, eu atendo esses jovens, eu tenho que trabalhar com esses jovens, porque daí a gente começa a achar que o problema é o É quê? É a jovens, geração, não é é a a geração. sua, não é o seu caos interno. Exato. Resolva o seu caos interno. E aproveitando, curte, comenta, compartilha manda pergunta. e segue o material dessas mulheres maravilhosas que estão aqui com a gente. Márcia com Incrivelmente Mulher, para quê? Para você não caminhar sozinha, assim como Damares. Também tem lá as redes sociais dela, que eu não sei de cor, mas está aparecendo Damares aí pra Ponto você. Alfredo. Obrigada, Damares. Ah, Porque a trajetória, e é até uma pergunta que eu quero fazer para Damares, da diferença do profissional que vai sozinho e do profissional que tem você ali, porque não foi à toa que você foi caminhando para o trabalho de coach. Sim, Tem uma diferença. tem. E assim como Márcia também faz esse trabalho junto com vários profissionais. Acabei de falar que era uma agente secreta. a gente Era, mas agora ela tá mostrada. Como Agora diz tô- Aldivan, tô de boa agora. nossa Tô... outra convidada. Agora eu sou que eu eu. não sei qual sequência que vai, Ainda mas também? a gente vai estar com o mesmo figurino. Então você vai saber Que foi foi- gravado no mesmo dia. Antes dela responder, da Damares responder essa pergunta, vamos para os nossos... Ai, que a pessoa... Olha, os patrocinadores. E É que não a gente- poderia deixar aqui de falar também da Ana Oliveira Estética Avançada. Você já sabe quem é a Ana? Conheço? Então, olha aqui. Ela já viu o Eu episódio já da vi o Ana. episódio da Ana e Já- amei. você viu a Ana? Vi a Ana, entendi a diferença, porque eu não sabia a diferença entre Olha, estética e esteta. Esteta e esteticista. Esteticista. Não sabia isso a aí. diferença, achei Eu também ótimo, não. sabia A Ana Oliveira me perguntar, mas afinal de contas, tá a Ana Oliveira Estética, mas o que ela faz? Gente, ela faz harmonização facial, corporal, ela faz botox, inclusive tá quase chegando o momento. seu momento? Exatamente. E eu sou muito cuidadosa para meu botox durar muito tempo. Academia, o que eu faço? Sem expressão. Sem expressão. Ou às vezes aquele sorrisinho maroto, mas careta jamais. E aí, o meu personal que vai vir aqui, o nosso personal que vai vir aqui, ele fala assim: não, mas tá muito leve. Não, meu filho, você não tá entendendo. Não tá leve. Não, eu não posso ter expressão, porque o meu botox tem que ser, né, prorrogado aí e dá para um bom tempo. Então a Ana também faz botox. Legal. E faz muito mais. High Pro, enfim, gente, são equipamentos ali de última geração que ela utiliza. E aqui, Damares, você que tá pessoalmente, Linda, aqui ó, maravilhosa. sem maquiagem, gente, aqui é natural, puro da... Que brilho, né? Que pele bonita. Adoro! E a gente precisa ter o quê? Amigas assim para elevar a nossa autoestima ainda mais. Então, Ana Oliveira Estética Avançada, e tem também a Ana, que é a terapeuta Ana Escabelo, que é a terapeuta da dor. Graças a Deus você não tem esse problema, né, Damares? Nem nós depois dos 40. Porém, entretanto, todavia, caso você tenha necessidade, temos aí Ana Escabelo, terapeuta da dor, especialista, profissional incrível. Anas. Mega beijo para vocês. E esses foram os nossos patrocinadores incríveis. Uau. Qual pergunta a gente parou? Da Damares? Qual a diferença de caminhar? Verdade. Olha, não tô com a névoa mental hoje da... Ó, quem disse Tá que a ótima. memória não tá em dia? Muito exercício. Mas a diferença, né, de caminhar sozinho e caminhar acompanhado. Eu acho que tem muita coisa, até porque hoje a gente tem muitas informações, e tem muita coisa que a gente sabe. Sim. Eu sempre dou exemplo, assim, por exemplo, de nutricionista. Todo mundo sabe que deve, né, pelo menos o conhecimento que a gente tinha antes, que, né, comer verdura, comer legumes.
arroz, feijão, Proteína, o básico, proteína, tomar dividir água, dividir o prato. prato, né? Comer de 3 em 3 horas. Ter né? uma alimentação equilibrada, Isso. não comer coisa industrializada, Todo- evitar refrigerante, ou de preferência não tomar. Isso. E Todo como, mundo e como sabe. saber? Não, peraí. Aí você. Não. E come ovo de manhã, não come ovo à tarde. Não, mas olha só, Calma, mas calma. peraí. Ela vai chegar, peraí, ela vai chegar Calma aí, nesse calma aí. ponto. Não. O lance dela é alguém responder a história do outro. Isso, é isso. Você já pegou, tá vendo? Depois você me faz essa pergunta de novo. Não Tá, que eu vai. vou ter resposta, mas acho que eu vou saber alguém que possa responder. Vai. A gente já trouxe algumas aqui, hein? Mas, então, todo mundo sabe, né? Sim, verdade. Do conhecimento básico da O alimentação. básico. Mas a diferença da nutricionista é o quê? Saber que você vai lá, que você vai pesar, que alguém vai estar te acompanhando é que faz a diferença. Verdade. Então tem muita coisa na carreira que a gente até sabe. Eu sei o que eu quero. Mas o fato de você ter alguém comprometido com você faz toda a diferença. E no coaching, não é só isso. Assim como na terapia também, não é só isso. Ter alguém, então, para se comprometer comigo, eu posso me comprometer com um amigo. Mas não é. A gente vai trabalhar para ter a clareza, principalmente a clareza. Porque tem coisas... E no meu terceiro livro, que é o... Que está para sair. Que está para sair, do Acredite, eu trago muito isso. A diferença entre aquilo que é importante com aquilo que importa. Principalmente depois dos 40. Porque tem um monte de coisa que é importante. Tipo, trabalhar é importante? É importante. Ter qualidade de vida é importante? É importante. Passar tempo de qualidade com os pais, com os amigos é importante? É importante. Atividade física é importante? Ganhar dinheiro é importante? É importante. Mas tem hora que a gente tem que parar, olhar para nossa vida e falar assim, nesse momento, o que é que eu vou trazer para dentro? Porque o importar é trazer para dentro. E mesmo sendo importante, às vezes não tem como eu importar, porque não cabe na Naquele minha momento. vida, né? Então, isso é clareza do autoconhecimento, da autoconsciência, né? De a gente olhar e falar, é importante, mas é importante para quem? Né? Cada fase da nossa vida, inclusive, eu sempre falo aqui episódios, episódios anteriores, pode deixar, Douglas. Episódios anteriores, falando da janela neurobiológica. Então, nos 40, existe aí uma mudança de identidade. Existe essa mudança profunda e esse olhar para dentro, entendeu? Sim. Existe essa transformação Sim. e mudanças de prioridade. Sim, sim. Muda totalmente a nossa prioridade. Sim. Porque, quando eu engravidei, eu sofri a poda neural que toda gestante sofre. Que é o quê? A mulher não fica esquecida? Todo mundo fala, né? Ficou grávida. Tem muitas fases que a gente fica esquecida. né? Mas mas é verdade. Eu nunca senti muito. Mas Você calma. Não. De Eu esquecimento? ainda... porque eu não tive filho. E eu tenho uma memória boa. Por enquanto, até hoje, não me... raramente eu esqueço. Que bom. Então, a minha também é muito boa. Só que na gestação, gente, fugia a palavra, sei lá, coaching. Eu via a palavra e eu não conseguia falar. Às vezes as pessoas, tipo, mindset, que é uma palavra mais do que mindset que a gente fala o tempo todo. No nossa bolha é carne de vaca. E parecia que assim, eu via a palavra e eu não conseguia pegar. E aí as pessoas em treinamento me ajudavam. Eu falava, gente, aquilo que a gente precisa mudar. Tinha gente que achava que era quiz, né? Mas não era, eu tinha esquecido, né? Já criava ali a interação. Como tenho vergonha, eu não tenho medo de passar vergonha, então deixava, né? Deixava. Mas, assim, acontece isso. O que é a poda neural? A poda neural, a gente perde uma quantidade de neurônios que é biológico, que é justamente para quê? Para a mulher dar foco. Por que a gente esquece um monte de coisa? Porque você vai dar foco na cria. Na criança. Você tem que dar foco na cria, que a hora que fizer um barulho de choro, você tem que entender que você tem que estar ali. Então, é por isso. E na perimenopausa e na menopausa, eu não sou especialista, pelo amor de Deus, mas eu quis entender o que estava acontecendo comigo. Mas você passou pela situação? Passei. Eu descobri que a gente passa por esse processo também. Por isso que eu falei. E aí que entra isso.
Aí que entra isso que você trouxe, que é verdade isso, porque você vai começar, quem sou eu nessa nova fase, o que faz sentido e o que não faz mais sentido. Exato. O que importa e o que é importante, né? E é um exercício que se a gente não trabalha o nosso autoconhecimento, você fica sobrecarregado. Eu atendo muitas pessoas sobrecarregadas, porque elas estão tentando. E por isso, esse livro nasceu disso, Acredite, Não Confie em Você. Ele nasceu disso, que as pessoas elas estão tentando o quê? Dar conta do que dava conta quando tinha 30. É o outro rolê. Outro rolê. Amiga, coisa, agora galera. é festinha de criança sentado, com salgadinho ali que termina 5 horas da Eu tarde. falo assim, eu adoro um Faz samba. festa Eu falo mais cedo assim, pra gente dormir vamos cedo. começar um samba meio-dia? Ai, que delícia. Porque meia-noite eu tô na minha casa, entendeu? Pode fazer o samba com feijoada, então que delícia. Entendeu? Então, assim, porque hoje, pra eu conseguir ir à noite, por exemplo, que antes era o meu rolê, eu tenho que dormir até mais tarde. Porque senão eu não vou eu não vou curtir. Eu vou ter que tomar substâncias, tipo um Red Bull ou muito café. Porque meu ritmo é outro. Hoje a minha vida é toda matutina. Eu funciono muito melhor às 6 da manhã do que às 10 da noite, que era o meu rolê antes. Eu sou essa. Entendeu? Antes eu era super noturna, né? De virar à noite. Não, eu ficava a gente já pasma. virou noite. Não, a gente trabalhando. já chegou na empresa um dia, 8 saiu só no horas da manhã, domingo. e saímos no outro Tipo, dia. chegamos Meu num sábado Deus. e saiu no domingo. Com a mesma roupa, o pessoal chegando e a gente lá. Também teve situações Teve. assim da gente, tipo, virar hoje. Coisa de Jamais, pode esquecer. Aí, É importante, mas não importa. Não importa. Não Viu? importa. Tem diferença, porque importar é trazer pra dentro, né? Vou importar isso aqui, eu vou trazer isso aqui para dentro de mim, né? Ô, Damares, e você vê, né, que a gente pensou que a gente ia falar só de carreira. Ela Pois já é, falou de gente, maternidade, de E- mas perimenopausa, sabe o que menopausa, acontece, Lu? hormônios, Não. que mais? Névoa. Gente, olha só, mulherada, pessoal que tá acompanhando a gente aqui nesse episódio. É muito importante você saber que não está sozinha, você não é a única passando por essas coisas aqui e tá aqui, Damares, compartilhando com vocês para contar que as coisas realmente acontecem e tudo bem, né? Muito bem. Eu queria que você falasse um pouquinho dos desafios 40, mas a diferença entre homens e mulheres. Tá. Boa. Tem. Só pra eu ver se a minha tese tá certa. Tá, bom. Vamos ver a tese da Luciana. Vamos ver a da Damares, aí a gente vê da Lu, porque não significa que a da Damares também esteja certa. Não é uma questão né? de Vamos esse certa. embate. É porque assim, Sim. eu fico observando algumas coisas. E aí, antes de falar, pra não enviesar a sua resposta, Ai, quero. Nossa! Tô gastando hoje, hein? Vai, Damares. Já começou a usar aí os conhecimentos da psicologia, que nem começou. Não, já começou essa altura do podcast, Não, né? ainda não, né? Porque só depois de fevereiro, Só depois né? de fevereiro, então tá bom. Mas assim, ó, existe a diferença, porque, por exemplo, né, a gente tá falando aí, a mulher, ela entrou nos 40, o que tem hoje de estudo que fala que a gente, antes da menopausa, tem a perimenopausa e começa toda essa mudança aí. Então, a mulher, ela tá passando por toda essa mudança. E, além do mais, vamos pensar assim, ó, eu tenho 46 anos, eu tenho meu pai, que tem 87 anos. Eu tenho os meus irmãos, né? Eu sou a caçula. Eu tenho os meus irmãos, né? Graças a Deus, a gente não tem mãe. A minha mãe faleceu quando eu tinha 14 anos. Mas o meu pai, graças a Deus, meu pai é um sonho de consumo que vocês vivem falando que quer chegar nos 90 anos fazendo as coisas. Sim. É o meu pai. Meu pai tá com 87 anos, meu pai mora sozinho. Olha! Meu pai dirige, meu pai cozinha, meu pai cuida da chácara legal! dele. Ele tem a independência dele, né? Que Mas show. eu cuido das finanças dele, eu faço agendamento de médico dele. Eu tenho uma preocupação com ele. Graças a Deus, meu pai tem a independência dele, mas ele Tá me lá, com a gera autonomia mas gera uma certa preocupação, cuidado e tudo mais. Só que muitas mulheres na nossa idade, nos 40, o que está acontecendo? As mulheres, elas começaram a ter filhos mais tarde. Sim. Então, por priorizar carreira e tudo mais, né, eu fui aos 43,
Mas tem muitas mulheres aos 30, 35. Então, vamos supor, ela engravidou ali com 35, aos 40, ela tá com uma criança de 5 anos em plena energia. Que delícia. E ela tá. E o pico dela tá caindo, o da criança não tá. E assim, é uma coisa muito louca, porque eu sei que eu só tô entrando, né? A Lolo tá com 3 anos, a Lolo ainda não vai na escola. Mas daqui a pouco ela vai para a escola. Muitas mães com as crianças aí de 5, 6, 7 anos, quando acha assim, agora saiu da fralda, agora não sei o quê, veio o desafio das lições. Meu Deus, Sim. nem me fale. Você deve ouvir um monte de amiga Nossa, falando minha prima isso. fala sempre, fala, meu Deus, pra que tanta lição? Pra que uma tanta sobrecarga lição? na criança, um E não é vestibular só ou uma prova da semana? Exato. Então, o que essa mãe que trabalha fora, que é responsável, que se preocupa com os pais que estão mais velhos, que cuida da criança, que é responsável por estudar e tudo mais. E ainda essa semana eu vi isso no parquinho de casa, eu fiquei com dó. As crianças de férias escolares, a mãe pegou o computador, foi pro parquinho e falou, olha, enquanto vocês brincam aí, a mamãe vai trabalhar daqui. Aí eu brinquei com ela, falei, o verdadeiro olho no peixe e outro no gato, né? Falei, se você quiser concentrar, concentra, porque eu tava brincando com a Lolo. Eu falei, concentra, e eu fico de olho nas meninas, né? As meninas têm 5 anos, eu falei, pode concentrar aí, porque não dá, é atenção dividida, você não faz nem bem uma coisa nem outra. E isso só cansa. Então, o que acontece com a mulher de 40 anos? Além da energia dela tá caindo, ela tá sobrecarregada. Sim. E aí a gente olha para o homem. Não que o homem tá lá folgado, tal, mas não é o mesmo nível de compromisso. Não é na questão de responsabilidade. Não é. A mulher abraça mais coisas. E a gente abraça, aqui não acredite, não confie em você, eu falo sobre isso. A gente abraça por 2 características fortes que a gente tem. Prestatividade e proatividade. Verdade. Eu falo que, assim, é as competências da bênção e da maldição. Porque a receita precisa ser uma mula de carga. Meu marido fala, ai, Luciana, pra que ser prestativa? Ai, mãe, prestativa, né? Prestativa e proativa, porque daí eu já vi isso acontecendo dentro de casa, né? Não precisa ir Hoje longe. eu já me controlo. Tipo assim, eu posso falar que eu tenho uma amiga, mas a amiga, no caso, sou eu. Gente, revelações quentíssimas. Ó, A amiga se revelou. Fica aqui no episódio que agora tá começando a sair Amiga da os minha babados. amiga? Uma amiga da minha tem amiga? uma amiga que ela pede as coisas pro marido dela e ele não faz no tempo, ela vai lá e faz. Quem nunca? Olha, quem será que nunca fez isso? Qual a o mulher? excesso da proatividade. Verdade. E aí a gente vai assumindo mais coisas e isso vai sobrecarregando. E o pior de tudo é que quando a gente começa a pegar, né? Você deve ver isso no consultório de monte. A gente começa a achar que aquilo é responsabilidade nossa. Só que você foi pegando. E Não digo é nada. A Brenda, ela sempre me lembra, porque em muitos treinamentos eu falo, né? Gente proativa cria gente reativa. Gente proativa cria gente folgado. É verdade. Folgado, porque se tem um fazendo, o outro não vai fazer. Não Acho vai que fazer. não. Então, e aí, esse ano eu me preparando, até pensando ali na minha estratégia, no que eu quero trabalhar, eu comecei a ver alguns dados. E a gente começa a ver o que está acontecendo. Está aumentando a taxa de divórcio, principalmente na faixa de 41 a 44 anos. Você sabe por quê, né? Como eu disse lá da janela neurobiológica, esse momento que você olha pra dentro de você e fala assim, não, pelo amor de Deus, o que eu tô fazendo? Importa, mas é importante? Exato. É isso. Porque aí você começa... É importante, de mas decisão. importa esse casamento? O quanto ele importa? O quanto que ele cabe na minha vida? É isso. Então aí a gente começa a ver. Aí só que isso, o que vai acontecer com a mulher? E eu atendo pessoas assim, elas começam o quê? Quando se separam, muitas internalizam que agora elas são mães solo. Que elas têm que fazer tudo
para dar conta dos filhos. Mas ainda tem o o pai. O pai ainda tá Tem, vivo, né? Então, tem vamos o lá. pai. Guarda compartilhada daí, gente. Tem o pai. Só que até virar essa chave... Demora. Aí elas começam a viver no modo sobrevivência no trabalho. Porque agora eu tenho que trabalhar além da conta. Porque agora eu tenho que dar conta. Só que qual que é a receita para isso? Um burnout. Porque vai estafar. Aí tem aumentado, a hora que, né, a gente vê aí, aumentou o número de divórcio, tem aumentado o número de pessoas utilizando ansiolíticos, remédios, ansiedade. Né? Então, a gente vê aí o quanto que o Brasil aumentou tá de no pessoas ranking de afastadas de ansiedade. burnout. Não, os números são alarmantes, né? E tem outro ponto, né? Eu trabalho muito, até nesse livro aqui, eu coloquei liderança modo on, porque eu falo da gente trabalhar o nosso modo de você estar consciente. Um outro ponto que vem para o jogo também, tem aumentado muito o número de endividamento da classe A, B e C, com cartão de crédito. Verdade. Então, por que isso? Porque as pessoas estão consumindo além da conta. Porque muitas vezes... Sem equilíbrio. Sem equilíbrio, porque está trabalhando além da conta e aí começa a compensar. As compensações. Exato. Né? Aí você vê que tudo vai ligando. Aí eu mereço, tô trabalhando. Aí eu vou viajar, porque... Chego cansada em casa, eu falo, aí não vou... iFood, Exato. enfim. Inclusive, Aí iFood 99. Ó, Patrocina. no Qualquer Evo um Podcast. dos dois, quem chegar primeiro leva, pagando bem. Boa. E aí a gente vê que aí esse problema vai aumentando, porque se eu estou endividada, eu preciso trabalhar mais para pagar. Aí eu começo a ficar infeliz no trabalho. Porque você falou, a gente nem falou de carreira. Mas você vai vendo, porque eu falo assim, Lu, eu tenho uma tese muito boa, que a carreira é onde as merdas aparecem, mas nem sempre foram criadas lá, entendeu? Verdade. Boa. Nem sempre foram criadas De lá. fato, tem muitas delas que são criadas e autocriadas No né? relacionamento. No relacionamento, É. na vida financeira que começa a comprar coisas que não pode e por aí vai, É de isso fato. mesmo. E isso aí vira uma E bagunça. tem um livro que ele chama Blink. Eu não vou lembrar o nome do autor, mas é Blink, que ele fala sobre a questão do poder de decisão. E nesse livro, o autor ele fala assim que o nosso cérebro, quando tem alguma coisa errada, seu cérebro quer forçar você a tomar uma decisão. Então, por exemplo, eu estou infeliz no meu casamento. Só que sair do casamento é uma coisa difícil. Entre mudar de trabalho e mudar de marido, é mais fácil mudar de trabalho. de carreira. Então a insatisfação aparece ali. Mas não é que foi criada ali. Sim. Eu já cansei da pessoa vir por problema. Estou insatisfeito com o trabalho, a hora que a gente vai analisar, o buraco é mais embaixo. E por isso que o processo de autoconhecimento e tá acompanhado com alguém é que faz toda a diferença. Toda a diferença. Porque senão você pode fazer merda na sua vida. Pedir a conta de um trabalho, que aí depois você vai ver que você até gostava do trabalho. Nem era tão ruim Nem assim. não era o assim, trabalho que não era ruim. Não era Mas trabalho. ó, você falou uma palavra aí que me fez lembrar de outro episódio da Mariana Barbosa. Se você ainda não viu, veja. Que merda. Você assistiu? Esse ainda não, esse só os cortes. Eu tô Você pra não chegar sabe nele. o que Eu você sei. tá perdendo, Mas eu vou Damares. assistir, esse eu vou assistir. Você vai morrer de rir. Você vai morrer de rir. Eu vi os cortes desse, eu sei o Mas que tá falando. esse O que você seu não- cocô fala sobre você. Olha lá. Viu? Gente, que pena, né? E passa tão Passa rápido, muito né? rápido. Meu Deus. Mas a minha tese é que pra mulher 40 é sempre mais complexo. Ah, sim, por conta assim, ó, quando eu fui entender um pouco mais a menopausa, eu vi que esse processo acontece com o homem também, mas não é na mesma. andropausa. Não é andropausa, com essa não é. complexidade. Eu lembro que eu ouvi uma vez uma médica falando que é assim, que a mulher, os hormônios, eles caem como que se estivesse descendo de elevador. Do homem é como que se estivesse descendo de escada. Né? Em casa, como assim, você vai chegar lá, só que vai demorar mais, né? Em casa eu brinco com meu marido, porque a gente tá junto há 23 anos, né? E aí, outro dia eu não tinha feito atividade física, eu fico arrastada. Nossa, nem que eu me não fale. faço. Quando eu não faço, Eu misericórdia. fico arrastada. Não, eu tenho um compromisso dos 3 dias na semana, mas é desafiante. né? E aí eu, assim, lerda. E ele falando comigo, eu assim, ele falou assim, você tá bem? Eu falei, até pra responder que tava bem, demorou, né?
Eu não sou, Câmera eu sou lenta. nação, né? Falei, tô bem sim. Falou, você tá brava? Eu falei, não, tá acontecendo alguma coisa? Eu falei, não. Falei, eu só não fiz atividade física e agora eu fico desse jeito, lerda, lenta, né? Aí eu virei pra ele e falei assim, olha, pelo que eu li, isso também vai acontecer com você. Calma que chega, apareceu descarga. Não tenha pressa, chegará. Fica tranquilo. Chegará. Muito E bem. aí eu quero até fazer uma ressalva aqui, no sentido, quando eu falo de ser mais complexo, gente, e uma das nossas iniciativas, né, com Incrivelmente Mulher, Sim. é justamente, e a gente foi super resistente de falar com o público feminino, né? Sim. A gente não queria, há 10 anos atrás, não quero, Lulu, não quero. A gente tinha até um outro nome, depois nasceu Incrivelmente Mulher nos nossos várias reunião de insight. O que não faltava era insight. Lá e era chuva de ideia, brainstorm. E aí a gente teve esse insight do Incrivelmente Mulher que a gente nunca sabe se foi a Mamá ou se foi eu que teve a ideia. Mas a gente tava junta. A gente tava junta, mas eu me recordei, fui eu. Foi você? Fui eu mesma. Incrivelmente. Porque o fato de ser mais complexo para a mulher não quer dizer que tenha que ser mais pesado. Exato. Porque isso. você precisa de clareza, Exato. né, para saber aonde você vai chegar. E aí, quando a Márcia se apropriou de trabalhar com mulheres e falou, não, eu vou colocar minha história para jogo para ajudar mais mulheres, ela parou de fugir do dom dela de transformar a vida de mulheres. Mas eu E acho... as coisas ficaram mais leves. E é muito incrível porque eu vejo isso, né? Que nem o meu marido, ele é engenheiro. O nosso perfil é totalmente diferente, né? Ele é mais racional e tal. E esse ano, no ano de 2025, ele fez uma pós em gestão de pessoas e o tema que ele escolheu para fazer foi liderança através do coaching. E para mim, eu fiquei, assim, extremamente feliz quando eu vi isso. Eu falei, cara, porque a vida inteira ele falava para mim, eu não sou dessa área, eu não sou de pessoas, eu sou de exatas. Eu falava, filho... Mas você não era coach? Daí eu falava pra ele, assim, a gente só já nasce me neguei gente. muito, já sou boa nisso. Eu falo pra ele, né? Eu falava, a gente só nasce gente, todo o resto a gente aprende, né? E aí, quando eu vi ele fazendo isso e tudo mais, isso me deu uma alegria. Porque 23 anos ali investindo, hoje... Seu investimento foi... Então, eu falo assim, o trabalho que a gente faz com as mulheres reverbera nos homens. É verdade. Entendeu? Transformar as mulheres, transforma. Porque até com a Cris, a gente estava falando essa semana, que a gente estava falando desse negócio de se posicionar, escolher o público e tudo mais. E aí ela falou assim, você vê homens procurando sobre autoconhecimento, sobre carreira? Falei, Cris, eu atendo homens, principalmente dentro de empresa, né? Tem muitos líderes, eu atendo. Só que o processo de coaching com homem é diferente de um processo de coaching com mulher. É diferente. Porque a mulher, ela se entrega, ela tem Exato. sede, naturalmente ela tem sede para querer se descobrir. Agora, o homem, eu faço as crenças, os valores, as coisas, mas ele não quer. Não mergulha, ele tá ali, ó. Porque parece que é vulnerabilidade, que ele vai mostrar a vulnerabilidade dele. Só que ele se transforma, principalmente se ele tem uma mulher se transformando ao lado dele, vai aos pouquinhos, mas isso vai reverberando nele também. Ai, muito gente, legal. infelizmente chegamos lá ao fim. Não, é a oportunidade de quê? Das pessoas Boa. deixarem as perguntas, Sim. falarem, quero Damares de volta, quero saber do novo livro que vai chegar, porque ela Isso. vai poder trazer o quê? Um livro quentinho pra você. Isso aí. Entendeu? E sempre nos finais dos episódios, se você nos acompanha, sempre tem aquela palavra que você vai escolher. Pessoal que fica até o final com a gente do episódio. Qual é a palavra-chave? A gente não falou muito, mas eu vou usar essa palavra, pode ser? Você que manda. Modo on. Modo on. Modo on. Essa é a palavra-chave desse episódio. Então, deixa aí nos comentários, fica com a gente, porque, gente, sério, esse episódio aqui foi top, hein? Aqui foi 3 anos de terapia, aqui foi 1 ano de terapia. De mentoria, de mentoria de carreira vida. em um episódio.
Ó, maravilha, né? Muito bom. Que é isso? Deixa os seus contatos, deixa aqui os seus Se projetos. tem algum outro tem projeto alguma além coisa do livro, legal. alguma coisa que você queira divulgar, enfim. Eu quero primeiro agradecer a oportunidade, uma delícia estar aqui com vocês. uma honra Foi muito receber bom, você aqui. Foi muito bom mesmo, obrigada pela oportunidade. Espero que possamos ter outros bate-papos. Ai, com Você certeza. não tem noção do que vai acontecer em 2026. A gente tá preparando tem coisas muita coisa boa. grandes, coisas Adoro, grandes, coisas adoro. grandes. E para o pessoal que está assistindo, antes de deixar o recado para o pessoal, a importância desse trabalho, né? O quanto que é importante. Hoje a gente tem tantos meios de informação, mas até para buscar, a gente tem que saber onde buscar. Então, vocês estão de parabéns por esse Obrigada, projeto. Deus muito continue obrigada. abençoando Amém, vocês. amém. Muito obrigada. Obrigada. E para o pessoal que gostou, né, que se identificou, me siga nas redes sociais. O meu Instagram é damaris, com i.alfredo, @damaris.alfredo. Tem um canal no YouTube também, tem bastante conteúdo lá. No Instagram sempre posto dicas, né, de mentalidade, de liderança, sempre trazendo aí alguma reflexão. E os meus livros também tem link lá na bio, que pode comprar, tanto Liderança Modo On, que é um livro que fala sobre a mentalidade da média liderança, o Acredite, Não Confie em Você, as armadilhas que somente cria para autossabotagem, e agora em 2026 a sequência, que é o Acredite, Não Confie em Você, como sair do labirinto da autossabotagem. Então tem link boa. lá na Uau. bio, vale muito a pena a leitura, viu, gente? Muito bom, adoramos Ai, esse bate-papo. eu Foi agradeço. bem leve, foi bem como a sua Foi apresentação. gostoso, Ai, né? E foi assim, divertidíssimo. Então, esperamos você No na próximo próxima stand-up. terça-feira. No próximo stand-up, porque eu já até falei Já para tá as minhas virando amigas stand-up isso aqui. que eu quero ser stand-up. Adoro. Todas as terças-feiras, às 20 horas. Márcia, às quintas-feiras. Às vezes eu posso aparecer por lá, às vezes não. Pode, mas eu não Entendeu? sei não, viu? Não sei não. Não Gui. sei não, acho que eu não vou deixar você participar, Ah, mas não. vai? Não, mas Eu você faz faço falta. surpresa. Você faz falta. Bem, eu vou chegar lá e mudar Você o vai roteiro. Mas vamos lá. Boa noite, bom dia, boa tarde. Pessoal, até breve. Obrigada, obrigada por vocês estarem conosco até o final desse episódio. Fica ligado que no Evo Podcast tem muitas novidades sempre aqui para vocês. No Evo Podcast, sua identidade autêntica 40 a mais é aqui. Então, até o próximo episódio. Beijo no coração. E a Adelaide tá pedindo para você colocar o like aí. Muito bem.